Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Bola na Rádio, o programa da Associação. Sou o André Relvas e hoje tenho comigo o Presidente da Direção do Elvas, Paulo Canhão. Olá, boa tarde. Muito boa tarde, André. Obrigado pelo convite à Associação de Futebol de Porto Alegre. Também uma saudação para os ouvintes da Rádio Porto Alegre e, em nome do Elvas Clube Alentejano de Esportes, agradecer a oportunidade que a Associação de Futebol de Porto Alegre nos dá de falar do nosso clube. Vamos contextualizar aqui um bocadinho. O Paulo e a sua direção foram eleitos há cerca de um ano, com a promessa de reativar o futebol sénior no Elvas. E o Paulo vê hoje essa mesma equipa no Campeonato de Portugal, na Série E, em que ocupa o 7º lugar, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, sendo que no próximo domingo desloca-se ao reduto do primeiro classificado da série. Sim, a verdade é que a classificação... Primeiro, começar pela reativação do futebol sénior. Foi naturalmente uma promessa que foi feita aos sócios, cumprimos-la disputando o distrital, porque era por aí que tínhamos que começar. Acabámos por vencer o distrital porque não chegou ao fim, mas os jogos que nós fizemos ganhámos-los todos. Fizemos 5 jogos, aqueles que pudemos, e tivemos 5 vitórias e, portanto, deu-nos acesso ao Campeonato de Portugal. E este ano estamos a fazer um Campeonato de Portugal dentro daquilo que é as nossas expectativas, numa série muito equilibrada. Nós estamos no 7º lugar, mas é bom dizer que estamos a 1 ponto do segundo. Há 6 equipas com 8 pontos, que é o número de pontos que o Elvas tem, e portanto é uma série muito equilibrada, em que as equipas são muito equilibradas. Estas 10 equipas, o objetivo é, de todas elas, penso eu, até pelo equilíbrio existente, é atingir os 2 lugares que dá acesso ao play-off da Liga 3, e esse é também aquilo que é o objetivo do Elvas, é ficar nos 2 primeiros lugares, para poder ter acesso à Liga 3 e para poder disputar esse acesso à Liga 3. É o grande objetivo do Elvas, nunca o escondemos, e portanto é por isso que trabalhamos, é por isso que estamos a lutar, e vamos ver em 2022, quando acabar esta primeira fase, em que lugar é que o Elvas está. Vamos só aqui recuar aqui um bocadinho no tempo, falar também um bocadinho sobre si. Como é que começou a sua ligação ao desporto? A minha ligação ao Elvas, particularmente, começou nesta sede há 45 anos, aqui neste mesmo sítio onde nós estamos, neste espaço, com 4 anos, porque os meus pais, na altura, exploravam o bar da sede e, portanto, a paixão começou logo aí. Daí eu ser sócio deste clube há 45 anos, exatamente desde os 4 de idade. Depois, em termos de futebol, ainda dei aqui uns toques no Elvas e também no outro clube da terra, no Clube de Futebol Os Elvenses, por quem tenho muito carinho e respeito e com quem temos uma relação de proximidade e uma relação excelente. Ainda cheguei até aos Júniores do Elvas, onde tive a felicidade de poder jogar com um daqueles, depois foi um dos maiores craques que nasceu em Elvas e que fez carreira internacional, que é o Luís Vidigal, e com muitos outros que ainda hoje são amigos. Mas pronto, depois optei por outra via profissional, desliguei-me completamente do futebol e depois eu, em termos de futebol, primeiro comecei no jornalismo, mas depois entrei no futebol, na parte da comunicação. Eu fui diretor de comunicação do Farense em 94, 95, 95, 96, numa época brilhante do Farense na Primeira Liga, que foi atingir a Taça UEFA. Foi a primeira vez e única vez que o Farense esteve na Taça UEFA, em 95, 96, depois acabei por vir para o Camameirense também para a Primeira Liga, em 97, 98, também com a sorte que o Camameirense fez nessa época na Primeira Liga, a melhor classificação de sempre. Do Camameirense acabei por ir para o Badajoz, para a 2ª Liga Espanhola, onde tive 5 anos na 2ª Liga Espanhola, naquilo que equivale à Liga de Honra, em Portugal. Durante tive 5 anos num projeto que era para subir à Primeira Liga Espanhola, não conseguimos, mas tive 5 anos no Badajoz e foi exatamente quando saí do Clube Desportivo Badajoz, passados esses 5 anos, que acabei por fazer uma empresa ligada à comunicação, ligada também à publicidade,
e aos 29 anos fui eleito como presidente do Elvas. Já tinha sido presidente da Assembleia Geral do clube, 2 anos antes. A verdade é que a emancipação foi uma realidade em relação a mim e ao Elvas, porque fui o presidente mais jovem da Assembleia Geral do Elvas e o segundo mais jovem da história do clube em termos de presidente da direção. Mais jovem que eu fui eleito com 29 anos, mais jovem que eu só o José Eduardo Gonçalves, que foi com 28 e que foi presidente do Elvas na Primeira Liga, na Primeira Divisão, na última vez que o Elvas lá esteve, nos anos 80. E, portanto, tem sido sempre uma ligação ao Elvas, estando dentro ou estando fora da direção ou dos órgãos sociais. A verdade é que tem sido sempre uma ligação muito próxima e uma ligação constante. É a paixão que nos move, não só a mim, mas como a todos os dirigentes que estão no Elvas, os meus colegas e os dirigentes que estão nos outros clubes todos, quer do distrito, quer a nível nacional. De facto, é a paixão que nos move, é o não deixar morrer este sentimento, o não deixar morrer um clube que movimenta cerca de 300 jovens nas camadas jovens, que tem um projeto para o futuro em termos de futebol sénior, que é cimentar-se como o clube mais representativo do Alentejo no panorama nacional. E, portanto, é com todos esses objetivos e com toda esta paixão que nós nos movimentamos no dia-a-dia. Como é que um jovem jogador de futebol, na altura, dá esse passo para dirigente? O futebol foi sempre essa paixão? Foi. E o Elvas particularmente. O Elvas é uma paixão, enfim, que nasceu comigo e morrerá comigo, independentemente de estar nos órgãos sociais ou não. E, portanto, nasceu porque, na altura, o Elvas passava uma crise diretiva, isto há 21 anos, o Elvas passava uma crise diretiva também, estávamos na altura na 3ª Divisão Nacional, o Elvas tinha também alguns problemas económicos e ninguém queria avançar. Ninguém queria avançar e, na altura, o presidente da Câmara Municipal, sempre atento a estas questões de todas as associações, do Conselho, e não querendo que o clube tivesse problemas em termos de continuidade diretiva, eu estava na Assembleia Geral, acabou por sugerir o meu nome para Presidente da Direção e eu não tive como dizer que não. Pela paixão, pelo Elvas, pelos sócios, pelos adeptos. E pronto, e foi assim que começou a minha aventura em termos de dirigente no Elvas, em termos de direção, porque estava na Assembleia Geral. E foi até aqui, umas vezes fora dos órgãos sociais, outras vezes pertencendo aos órgãos sociais, mas sempre com a mesma dedicação e a mesma paixão ao clube, porque de facto, se não houver pessoas hoje que dediquem o seu tempo a estes clubes, nós pagamos um bocadinho, como é natural, todos nós pagamos a interioridade, estar no interior tem vantagens ao nível da qualidade de vida, ao nível de outras coisas, mas depois em termos de desporto, em termos de apoios, é naturalmente com o litoral e por isso se vê na Primeira Liga, as equipas que estão na Primeira Liga e as equipas que estão, é tudo equipas do norte, do litoral do país, é difícil haver equipas do interior. Mas é contra todas essas dificuldades que nós vamos lutando no dia-a-dia, vamos lutando e vamos acreditando que é possível nós chegarmos a um patamar mais alto. Mas já trazia um know-how de experiência em grandes clubes a nível nacional? Sim, isso trazia o know-how. Como é que foram essas experiências? Muito enriquecedoras, muito enriquecedoras. Trabalhei com grandes profissionais, trabalhei com gente muito conhecida no futebol, com muitos treinadores, com muitos jogadores, com quem mantenho amizade até aos dias de hoje, e foi também conhecer o futebol nas suas entranhas, não é? Porque a Primeira Liga e a Liga de Honra Espanhola, eu costumo dizer que a Liga de Honra Espanhola já na altura estava ao um nível superior, um escalão na altura, acima mesmo da Primeira Liga Portuguesa. Hoje não, a Primeira Liga Portuguesa, de facto, hoje tem uma organização e hoje é fantástico, mas na altura não. E a Liga de Honra já estava, em Espanha, já estava com muita substância. E, portanto, foram experiências muito enriquecedoras. Em Faro trabalhei 2 épocas com aquele que é considerado o melhor treinador da história do Farense, o Paco Fortes. Trabalhei numa equipa fantástica, que foi a tal equipa que eu disse que se classificou para a Taça UEFA. No Cameirense também com gente fantástica, desde o presidente João Manuel Nabeiro, aos treinadores, ao João Alves, ao Bernardino Pedroto, ao Zé Pereira. Portanto, foram experiências muito boas, em Badajoz também, num outro contexto, com outro tipo de jogadores, de outras nacionalidades, mas experiências que depois, naturalmente, me deram alguma bagagem para aquilo que é o dirigismo desportivo e saber como é que as coisas se fazem,
como é que se fazem bem. Às vezes nós queremos fazer bem, queremos fazer a um nível alto, mas temos aqui alguma contingência, e a contingência é sempre a contingência económica. Portanto, dentro daquilo que é a nossa possibilidade económica, tentamos fazer o melhor possível e fazer, de alguma forma, em termos pequeno, aquilo que os grandes fazem, com outras condições e com outras hipóteses. Entretanto, regressou ao Elvas, depois teve na direção, depois saiu, voltou agora e candidatou-se. O Elvas tinha estado alguns anos sem futebol sénior, sentia que era prioritário? Era fundamental. Eu acho que, já disse isto 2 ou 3 vezes, chegar a um clube como o Elvas e não ter futebol sénior ou acabar com o futebol sénior é o mesmo que alguém chegar, manter o futebol sénior e acabar com o futebol juvenil. Eu acho que as duas coisas têm que estar presentes, quer o futebol juvenil, quer o futebol sénior. Sei que ser presidente de uma direção só com futebol juvenil é uma coisa muito fácil, muito mais fácil, não é? Os encargos são muito menores, as dores de cabeça são muito menores, mas isso também, em termos de adeptos e em termos de sócios, não atrai tanto e não dá tanta paixão. O futebol sénior, independentemente de todo o respeito e carinho que nós temos pelo futebol juvenil e que continuamos a apoiar e o futebol juvenil para nós é uma prioridade absoluta, mas o futebol sénior tem que existir porque é a verdadeira chama de qualquer clube, é o futebol sénior. Porque repare, o Benfica, o Sporting, o Porto, o Guimarães, o Braga, qualquer clube da Primeira Liga, se o Sub-15 ou o Sub-17 ou o Sub-19 ou o Sub-12 do Sporting, do Benfica, do Porto, do Guimarães ou do Braga perderem, nós não vimos grande problema, nem vimos grandes manifestações de descontentamento. Agora, se o Benfica, o Sporting e o Porto, no futebol sénior, na Primeira Liga, perderem, já vimos algum descontentamento. E, portanto, é a mola real de qualquer clube, é o futebol sénior. E o futebol juvenil tem que ter uma referência para o futuro, que é o futebol sénior, porque os miúdos que estão, por exemplo, nos júniores, nos juvenis e nos júniores do Elvas, ou de qualquer clube, têm uma referência de chegar à primeira equipa. Não havendo primeira equipa, eles sabem que quando chegarem aos júniores não há continuidade, ou vão para um outro clube do distrito ou deixam de jogar futebol. Portanto, foi com isso que nós quisemos acabar. Estamos muito felizes por haver futebol sénior do Elvas. Os sócios e os adeptos têm correspondido de uma maneira exemplar. Estamos muito satisfeitos. Hoje temos uma claque com mais de 100 elementos, que não existia. Nós aumentámos o número de sócios em cerca de 300. O Elvas hoje aproxima-se dos 1000 sócios. E tudo isso tem a ver com a entrada do futebol sénior, porque as pessoas voltaram a acreditar que é possível, não sei se é possível, chegar aos patamares que o Elvas chegou no passado, mas que é possível estar mais acima. E esse é o nosso objetivo, é estar mais acima e criar condições para podermos, no futuro, estar mais acima. Sentia-se pedido por parte da população? Senti. Desde logo porque quando eu me candidatei, e na altura havia até uma outra lista que se pretendia candidatar, depois não se candidatou por questões burocráticas e por questões legais, porque não havia muitos dos elementos que faziam parte da lista que não tinham 6 meses de associado, e isso, portanto, faz parte dos estatutos do clube, ter no mínimo 6 meses de associado para se poder candidatar aos órgãos sociais, e, portanto, não se apresentou. Mas quero dizer que, quando as duas listas ainda estavam a concorrer, houve uma primeira Assembleia Geral, aqui bem perto, no Cine São Mateus, onde foi a Assembleia Geral mais concorrida da história do clube. E não se pôde realizar, exatamente porque eram tantos os sócios, eram mais de 300 pessoas, cerca de 400 pessoas. Não é fácil, nem em clubes de Primeira Liga, Passos de Ferreira, Gil Vicente, Tondela, fazer assembleias gerais com 400 sócios, porque vê-se na comunicação social, e não o próprio Rio Ave fez uma assembleia geral onde tinha 80 sócios, portanto estamos a falar de clubes de grande dimensão em termos desportivos, e o Elvas tinha 400 pessoas para votar. Portanto, notava-se e sentia-se que os sócios do Elvas queriam a direção que voltasse a ter futebol sénior, que voltasse a colocar o Elvas num mapa futebolístico, e penso que nós, nestes 14 meses, porque fomos eleitos em setembro de 2020, até agora, nestes 14 meses, temos correspondido àquilo que eram os anseios dos sócios e dos adeptos do Elvas e da própria cidade. Mas não é fácil uma equipa do distrital da Associação de Futebol de Porto Alegre estar no Campeonato de Portugal. Não. Basta ver o historial para perceber que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas o Elvas tem que aqui ter uma palavra a dizer e tem que conseguir e trabalhar para arranjar condições para que isso seja possível. E até ao momento temos arranjado essas condições.
E vamos continuar a trabalhar para que melhoremos em cada dia que passa essas condições, porque nós, como dissemos, não queremos que o Elvas termine e que se mantenha e que estagne no Campeonato de Portugal, mas sim que possa atingir, no mínimo, a um curto prazo, a Liga 3. Mas uma manutenção naquilo que é este primeiro regresso ao Campeonato de Portugal já não era mau. Não, mas vendo aquilo que é o equilíbrio desta série e destas equipas, eu penso que qualquer destas equipas, das 10 que fazem parte da nossa série, tem qualquer possibilidade de ficar em primeiro ou em segundo e disputar o play-off. Como também podem ficar em sexto ou em sétimo e ter que lutar pela manutenção. Portanto, há aqui esta questão do equilíbrio. Nós identificamos e sabemos que temos algumas carências em termos de plantel, sobretudo em duas posições, que as vamos colmatar. Uma delas já está fechada, é um defesa central, já está fechado, vem de um clube, vem cedido ao Elvas por um clube da Primeira Liga. Portanto, um jovem com muito potencial e que vem cedido até ao final da época por um clube da Primeira Liga. Precisamos depois de mais um atacante, que também andamos no mercado à espera de poder resolver essa situação para ser inscrito em janeiro, que era o central, que já está fechado e pode jogar em janeiro, e o atacante. E, portanto, com a base que nós temos, a equipa que nós temos, um grande grupo, que é uma autêntica família, com mais um ou outro reforço, nós pensamos que podemos atacar os 2 lugares de acesso ao play-off, porque, como digo, o Belenenses, por exemplo, que é a equipa que tem mais orçamento, que tem um orçamento maior nesta série, chegou ao Elvas e perdeu, porque é o equilíbrio que existe aqui. Nós chegámos a Louros e perdemos, é o equilíbrio, e portanto vamos no próximo domingo, como o André disse bem, ao primeiro classificado, ao Pedro Pinheiro, mas vamos com uma única intenção e com a certeza de que podemos disputar o jogo face to face, cara a cara, e que vamos para conseguir a vitória e trazer os 3 pontos para Elvas. A verdade é que o plantel não se reforçou assim muito, mantém grande parte da estrutura que tinha no Distrital na época passada. Sim, mantivemos a estrutura base, mantivemos da época passada. Fizemos 6, 7 aquisições de mais-valias, e têm-se revelado mais-valias, porque o facto é que aqui na zona de Lisboa, e nós disputamos este campeonato com equipas da zona de Lisboa e 3 dos Açores, na zona de Lisboa é mais fácil o recrutamento de jogadores, porque não existe a casa nem a alimentação, existe um prémio por jogar, e depois nem se pode chamar ordenado, porque os ordenados são outras coisas. Os ordenados é os da Primeira Liga, os da Liga de Honra e alguns da Liga 3. Porque o Campeonato de Portugal, aquilo que se pratica em termos de vencimento dos jogadores, eu considero um prémio, não considero o vencimento. Mas depois há a crescer a isto, todos os jogadores que vêm de fora, temos o alojamento e temos a alimentação, e isso traz custos, não é? E, portanto, quando trazemos jogadores de fora, tem que ser realmente mais valias. Daí, nós, em relação à época passada, termos mantido a base, porque a base tinha qualidade, por isso venceu os jogos todos do Distrital, a base tinha qualidade, e mantendo a base, reforçámos-nos com 6 ou 7 futebolistas que vieram colmatar algumas carências que o plantel tinha. Mas, como lhe disse, queremos, em janeiro, ter mais 2 jogadores nestas 2 posições, um atacante e um defesa central, para que possamos, de facto, reforçar a equipa e poder ser mais competitivos e mais competentes. Consciente da qualidade do plantel, mas ainda assim, sabendo que não se reforçou se calhar o suficiente, estava nervoso naquele primeiro jogo do regresso ao Campeonato de Portugal? Estava, claro. Não, eu estou sempre nervoso. Aliás, o dia mais difícil para mim é sempre o dia do jogo. Eu, se pudesse, não assistia aos jogos. Não assistia aos jogos porque de facto, a pulsação dispara. Mas pronto, mas enquanto Presidente, a minha obrigação, naturalmente, é estar com a equipa e assistir aos jogos. Estava nervoso, era o regresso do Elvas a um campeonato nacional, após alguns anos, era o primeiro jogo, havia muita gente no estádio, e a verdade é que entramos bem, entramos com uma vitória, entramos bem no campeonato, e isso deu-nos também alento para depois, para a nossa caminhada. E continuamos a acreditar, é importante acreditar, e os jogadores acreditam, a equipa técnica acredita, os sócios acreditam, a direção acredita, nós acreditamos de uma forma muito convincente que vamos fazer uma grande época. É esse o nosso espírito, é essa a nossa vontade, e é esse o nosso convencimento também, é que podemos fazer uma grande época.
Obrigado, Paulo. Vamos agora sair para uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já para a segunda parte do Bola na Rádio. Bola na Rádio. Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio. Hoje com Paulo Canhão, presidente da direção do Elvas. Estávamos a falar do dia do regresso, que curiosamente coincidiu também com o regresso do público aos estádios. Foi importante ter tantos adeptos e surpreendeu o número de pessoas que estavam no estádio? Foi importantíssimo. Importantíssimo. Não, eu costumo dizer que o futebol sem público é uma coisa tremenda, não é? Não é a mesma coisa, claramente. Depois as pessoas em Elvas estavam ávidas de futebol e de ver o Elvas. E como no Distrital não puderam, devido à pandemia, era a primeira vez que podiam assistir a um jogo do Elvas, logo no Campeonato de Portugal, e portanto a resposta foi massiva. De facto, não estava à espera de tanta gente. Fiquei surpreendido pela positiva, e pronto, e foi ótimo. Acho que nós, mesmo que, atravessando uma pandemia, e ela ainda aí está, quer dizer, não podemos dizer que já tudo passou e que está tudo bem, não passou tudo. Mas acho que com regras, com responsabilidade, acho que é possível o público continuar a ir aos estádios, porque mesmo para os próprios jogadores é fundamental para as equipas terem o apoio dos adeptos e ver os familiares nas bancadas, os adeptos, os sócios, é importante. Dizer que coincidiu, de facto, como o André disse, com o regresso do público aos estádios, o regresso do Elvas ao Campeonato de Portugal e o regresso também de um treinador que foi nosso jogador numa época dourada do Elvas, o Francisco Agatão, que é o treinador do Rabo de Peixe. Foi jogador do Elvas durante 2 épocas nos anos 80, na segunda divisão. Saiu daqui para o Boa Vista, onde fez depois carreira no Boa Vista, no Estrela da Amadora, no Estoril Praia, sempre na Primeira Liga. E, portanto, é um homem que nunca escondeu, que tem um sentimento muito grande, que nutre um grande sentimento pelo Elvas, e foi também giro. E foi para nós também um motivo de satisfação de podermos regressar ao Campeonato de Portugal, às provas nacionais, e defrontar no primeiro jogo. Fizemos uma pequena homenagem ao Francisco Agatão antes do jogo, entregando-lhe uma placa do clube, por aquilo que ele foi como jogador do Elvas, mas sobretudo pelo carinho que ele continua a nutrir pelo clube 30 anos depois, ou mais de 30 anos depois. Entretanto, tiveram também outro jogo especial com os belenenses, que acaba por ser um reencontro de dois históricos, não é? Foi. Nós, com o Belenenses, já tínhamos jogado, e já jogámos várias vezes, não é? Desde logo na Primeira Liga, também na Taça de Portugal. E o Elvas, a última vez que tinha ganho ao Clube de Futebol Os Belenenses foi há 36 anos, num jogo para a Taça de Portugal, com um gol do Caná. E, curiosamente, esse jogo não se disputou no Estádio Municipal de Elvas, não me recordo agora porquê, mas não se disputou. E disputou-se no Estádio Capitão César Correia, em Campo Maior. E foi em Campo Maior que, com um gol do Caná, o Elvas eliminou o Belenenses da Taça de Portugal, há 36 anos. Portanto, 36 anos depois, muitos anos, o Elvas voltou a vencer o Belenenses. E portanto, é mais um marco também importante que fica nesta época, na história desta época, foi ter vencido o Belenenses. Esperemos poder vencê-los 2 vezes, porque ainda falta jogar no Restelo. E foi de facto o regresso, também com muitos adeptos do Belenenses. Foi um bocado o regresso dos velhos tempos, o regressar aos velhos tempos, com uma moldura humana fantástica, com uma claque de um lado, a Juve Azul e Ouro, com outra claque do outro lado, penso que Fúria Azul, do Clube de Futebol Os Belenenses, sempre apoiando as equipas, com um comportamento fantástico. E foi também o recordar velhos tempos e recordar velhas tardes no Estádio Municipal de Elvas. Esses episódios, depois guarda-redes a defender penaltis, isso tudo acaba por acender a chama dos adeptos também. Foi épico, não é? Ganhar 1-0, estar a ganhar 1-0, depois o guarda-redes, o David, defender o penalti, o jogo transmitido em direto para todo o país, numa segunda-feira feriado, onde não havia mais jogos de futebol à mesma hora, o que significa que quem gosta de futebol àquela hora estava a ver o Elvas Belenenses, porque não havia alternativa, não havia outros jogos. E, portanto, tudo isso também não promove só o clube, não promove só os jogadores, mas promove a própria cidade e o próprio distrito, não é? Mas, sobretudo, Elvas e o Concelho de Elvas, um jogo transmitido no Canal 11, no canal da Federação Portuguesa de Futebol, numa hora e num dia em que não há mais jogos noutros canais,
naturalmente que é uma promoção fantástica, quer para o clube, quer para o Concelho de Elvas. Independentemente dos resultados, a equipa tem demonstrado sempre um caráter de combate, de aguerrida. Revê-se nessa postura? Está satisfeito com o trabalho da equipa técnica e da equipa? Muito, André. Vamos lá ver. O Elvas é um bocadinho a imagem daquilo que é a direção do Elvas e aquilo que a direção do Elvas pediu. Portanto, desde o primeiro dia, e os jogadores sabem o que é que nós pretendemos do Elvas. O Elvas não vai ganhar todos os jogos, vai perder alguns, vai empatar outros e vai ganhar outros. Mas há uma certeza que nós temos, é que os jogadores do Elvas, e eles sabem isso e fazem isso, e as pessoas que veem os jogos do Elvas sentem isso, é que é até o último minuto e até o último lance. E eles encaixaram essa mensagem. E nós sabemos, e eles sabem, que os jogos é até ao último minuto e até ao último lance. E depois o resultado será aquele que for. Porque há muitas contingências num jogo de futebol durante 90 minutos. Agora, a entrega, a dedicação, o amor à camisola tem que estar sempre presente. E aí não podemos dizer nada, só temos é que aplaudir os jogadores, porque até ao dia de hoje têm sido excepcionais, têm sido de uma entrega total e só temos que os aplaudir. A equipa técnica é uma equipa experiente, que já tinha mostrado valor no Distrital. Volto-lhe a perguntar, está a corresponder às expectativas? Está. São 3 elementos de Porto Alegre: o Pedro Canário, treinador principal, o José Eduardo Maia, treinador adjunto, o André Alfaia, treinador do guarda-redes, e depois também como treinador adjunto um elvense, o Ricardo Carvalho. Estamos satisfeitos, muito satisfeitos com a equipa técnica, com os 4 elementos. Trabalham em sintonia, têm muita vontade, diria que têm tanta vontade ou mais que a direção para fazer coisas boas por este clube. E, portanto, a nossa satisfação em relação à equipa técnica, já a época passada a tínhamos e esta época também temos, é total, porque também, tal como eu referi os jogadores, também a equipa técnica é de um empenho e de uma dedicação total ao clube e tudo fazem para que o Elvas tenha bons resultados desportivos a cada domingo. Já me disse que se iam reforçar, foi pedido da equipa técnica? Foi, nós falamos muito, nós falamos praticamente todos os dias, a direção e a equipa técnica. Sim, nós tínhamos desde o início que sabíamos que havia uma outra lacuna no plantel. Depois veio-se agravar também porque o Zeca Sereno, que é central, acabou por se lesionar e praticamente ainda não deu o contributo à equipa esta época. Tem um problema no joelho que está a tentar debelar, mas que até ao momento não foi possível. E, portanto, ficámos sem menos um central. E se já havia um problema ao nível da defesa, esse problema agudizou-se com a lesão do Zeca Sereno. E, portanto, sabíamos que tínhamos essas lacunas e os reforços agora só pode ser em janeiro, porque não se pode inscrever antes. E, portanto, trabalhámos durante este tempo para sinalizar atletas que em janeiro pudessem reforçar a equipa, e foi nesse sentido que a equipa técnica indicou vários nomes e que nós, já está fechado, um desses nomes já está fechado e, portanto, em dezembro já virá para o Elvas e começará a treinar para se integrar e para que em janeiro possa dar de imediato o contributo à equipa, logo do primeiro jogo de janeiro, se a equipa técnica assim o entender. E penso que também na próxima semana um atacante será também, chegaremos a acordo e também virá para que nos possa ajudar a partir de janeiro. O Campeonato de Portugal tem custos muito elevados, é muito exigente a nível financeiro. Como é que tem conseguido dar resposta a essas necessidades? Com muito trabalho, com muita dedicação, com muitas horas, com muitos pedidos, solicitando apoio à cidade, e a cidade corresponde, aqueles que podem correspondem, os empresários. A autarquia também tem sido aqui uma peça fundamental. A autarquia, quer com o Dr. Nuno Mocinha, ex-presidente da Câmara, quer com o comendador Rondão Almeida. Agora, como presidente da Câmara, o Elvas só tem que agradecer porque temos sentido sempre essa disponibilidade para colaborar, para nos ajudar, quer em termos logísticos, quer num apoio, num subsídio mensal que a autarquia dá ao clube, como dá a todas as outras associações, não é? Quer desportivas, quer recreativas, quer culturais. O Elvas não é aqui, não tem um estatuto diferente dos outros. O Elvas recebe um subsídio da autarquia, que é aquilo que a autarquia e nós, clube, nós queremos sempre mais, não é? E eu, quando falo com o Presidente, peço sempre um bocadinho mais.
Mas eu compreendo também que da parte da autarquia são muitas associações e são muitos compromissos e, portanto, o dinheiro não chega para tudo. Agora, dentro daquilo que é possível, nós só temos que agradecer à autarquia o apoio que nos tem dado e depois o resto é trabalho, é dedicação da direção, é pedir que nos ajudem, mas pedir também que acreditem no projeto. Nós hoje o Estádio Municipal de Elvas, comparado com aquilo que era há um ano e pouco atrás, quando nós entramos, não tem nada a ver. As cadeiras foram todas substituídas com a cor do clube, azul e amarelo, os bancos suplentes são novos, a publicidade está toda uniformizada com as cores do clube, azul e amarelo, apenas com as marcas. Portanto, pensamos que temos feito um trabalho ao nível da imagem também. O próprio bar do clube foi totalmente remodelado, o bar do estádio foi totalmente remodelado, é hoje um bar moderno, um bar de um estádio de futebol, como tem que ser. E, portanto, a esse nível temos trabalhado para que as marcas também, quando os empresários e quando os donos das empresas entrem no estádio, tenham também a noção do trabalho que nós temos feito e que se sintam também, de alguma forma, satisfeitos com aquilo que vem, não é? E que a sua marca é bem tratada e que não está lá uma lona a cair ou não está lá um acrílico já onde praticamente não se vêem as letras. Portanto, temos tido algum cuidado em trazer uma nova imagem para o estádio e para as empresas que se anunciam no estádio. E tem sido tudo isso e esse trabalho que nós temos feito que tem dado também frutos e que temos tido o apoio. Inicialmente falou-se da constituição do Massad, entretanto esse projeto caiu. Como é que está, qual é o ponto da situação? Caiu em relação àquilo que era a nossa primeira tentativa, mas está completamente em stand-by. Nós temos tido conversas. Há gente que... Hoje há muita gente interessada no futebol, em fazer SADs, em entrar em clubes, mas é preciso ter cuidado também, porque nós temos que acertar. Porque o processo do SAD, quando se constitui uma SAD, é um processo irreversível. Não fazemos uma SAD hoje e daqui a 3 meses dizemos agora não, estas pessoas afinal não são aquilo que nós esperávamos, agora a SAD acabou. Não. Nós, ao fazermos uma sociedade anónima desportiva, temos que ter, e os sócios e todos nós, temos que ter a noção de que é um casamento. E nos casamentos os divórcios saem caros. E, portanto, quando nós nos casarmos e quando fizermos uma sociedade anónima desportiva, o nosso mandato termina em 31 de dezembro de 2022, portanto temos mais cerca de um ano de mandato, e nós queremos, antes de terminar o mandato, nós queremos constituir uma sociedade anónima desportiva. E hoje, ao dia de hoje, nós estamos em conversações com 2 grupos, uma mais avançada, e é possível. Esta época penso que não, é época desportiva, penso que não, até porque não fará sentido entrar já nesta época, mas eu penso que a partir da próxima época, até pelos objetivos que nós queremos conquistar, só com a constituição de uma sociedade anónima desportiva que contemple aquilo que é o futebol sénior, sendo o futebol juvenil dirigido pelo clube naturalmente, tendo o clube naturalmente também uma participação nessa própria sociedade anónima desportiva, só dessa maneira é que o Elvas conseguirá atingir os seus objetivos e atingirá e poderá sonhar com outros patamares, porque de outra maneira ficaremos pelo Campeonato de Portugal e com dificuldades e a lutar mês a mês. Mas se o casamento corre bem, traz mais valias. Claro. Se o casamento corre bem, se nós acertarmos no parceiro certo, e nós temos casos em Portugal de grande êxito, mas também temos casos de SADs que foram um autêntico desastre. Temos o caso do Desportivo das Aves, que há 2, 3 anos estava na Primeira Liga e que hoje está na 2ª ou na 3ª Divisão Distrital do Porto, não é? Com outro nome. Portanto, o próprio Dente de Leiria passou dificuldades, também devido à Sociedade Anónima Desportiva. Há muitos clubes que fizeram SADs que depois acharam. O Atlético Clube de Portugal, um histórico, também estava na Liga de Honra com o SAD, hoje disputa o Distrital de Lisboa. Portanto, nós temos exemplos de que quando o parceiro não é o parceiro certo, é difícil. É difícil e os clubes passam por momentos muito difíceis. Há uma coisa que eu sempre disse. Prefiro que eu seja acusado de ter entrado para a direção do Elvas com o propósito de fazer uma sociedade anónima desportiva e sair sem a fazer, do que ser acusado de ter feito uma sociedade anónima desportiva durante o meu mandato e que se revelou um autêntico desastre e que foi o fim desportivo do clube. Portanto, essa é a parte que eu nunca quererei. Quando encontrarmos o parceiro certo, quando encontrarmos o parceiro credível e que nós pensemos que é aquela pessoa, é aquele grupo, é ali que nós vamos estar,
será marcada uma Assembleia Geral e será discutida com os sócios a criação dessa Sociedade Anónima Desportiva, que eu penso que os sócios também querem, porque os sócios têm também a noção perfeita e a noção da realidade que só com uma SAD é que podemos atingir outros objetivos e outros patamares. E quais é que são esses objetivos e patamares? Eu fui muito claro quando entrei na direção e quando fui eleito, eu disse que o meu objetivo era a Liga 2, não sabendo na altura que havia uma Liga 3 na época seguinte. Eu pensei, portanto, Distrital, Campeonato de Portugal, Liga 2. E, portanto, agora há uma Liga 3 e nós não podemos passar, isto é como os estudantes, ninguém passa do 10º para o 12º, há um 11º. Portanto, nós começámos no 10º ano, ou no 9º ano neste caso, passámos para o 10º, estamos a tentar passar para o 11º, esta época, para depois atacar uma possível subida à Liga 2. E aí penso que é o lugar do Elvas. Penso que é o lugar do Elvas, pela cidade, pelo concelho, pela história do clube, por tudo isso eu penso que o Elvas, o lugar do Elvas é a Liga 2. Mas cá está, nós só podemos atingir esse desidrato e só podemos chegar a uma Liga 2 em Portugal, até pelos requisitos que são pedidos, que já são requisitos de profissionais. Só podemos atingir isso com uma sociedade anónima desportiva. Mas é isso que nós queremos muito, é chegar efetivamente lá. Agora, primeiro para chegar à Liga 2 temos que chegar à Liga 3 e é nessa guerra que nós estamos, nessa batalha que nós estamos, batalha a batalha. No domingo temos outra batalha em Perpinheiro e é domingo a domingo que nós queremos cimentar a nossa posição, andar ali sempre na discussão dos 2 primeiros lugares e chegar ali às últimas 3 jornadas com opções de ficar nos 2 primeiros lugares. Sábado a sábado, domingo a domingo, também a formação faz o seu caminho. Continua a ser uma prioridade da direção do clube? Continua total, eu já tinha referido, continua. A formação, nós temos cerca de 300 atletas e 26 treinadores. Nós seremos, com toda a certeza, o clube da Associação de Futebol Porto Alegre com mais atletas e mais treinadores inscritos e federados. E, portanto, aquilo que nós temos sentido agora, até porque com a entrada do futebol sénior no clube, Elvas tem muitos relevados, tem umas condições fantásticas de treino, a Câmara, a autarquia ao longo dos anos, é verdade que fez obra e em termos de infraestruturas desportivas, Elvas beneficiou muito dessa obra, mas a verdade é que temos sentido alguma dificuldade já devido à quantidade de equipas e de atletas que temos nas camadas jovens de encontrar aqui horários para compatibilizar todos os treinos dos miúdos. Temos conseguido até agora, sei que há miúdos com 9, 10 anos que chegam a casa às 10 da noite e às 10 e um quarto da noite, nós queríamos que eles chegassem mais cedo, mas a contingência da quantidade de miúdos, de jogadores que nós temos, de atletas e de equipas, tem feito com que os treinos se alarguem um bocadinho mais no horário. Mas é uma prioridade absoluta, eu já tinha referido que não há, para mim, enquanto eu for presidente da direção, não há Elvas sem futebol sénior, nem há Elvas sem futebol juvenil. Haverá sempre Elvas com um futebol juvenil, um futebol de formação, de competência e tentando ser de excelência. Por isso somos um clube formador de 3 estrelas, com o certificado de 3 estrelas, que queremos continuar a manter. E depois um futebol sénior, que é aquilo que eu disse, que é a referência para a cidade, mas a referência também para os miúdos que jogam no Elvas, para os iniciados, para os juvenis e para os júniores, que é um dia chegar à equipa sénior do Elvas. E nós temos jogadores da nossa formação que fazem parte do plantel sénior, esta época, e queremos cada vez mais que apareçam jogadores com qualidade, porque eu também costumo dizer, só o facto de ter no cartão de cidadão, que é natural de Elvas, não lhe dá direito a jogar no Elvas na equipa sénior. Agora, a nossa prioridade é, todos aqueles que tiverem qualidade, a nossa prioridade é sempre para o jogador de Elvas e não para o jogador de fora. E não só pelos custos, mas sim também porque a nossa missão enquanto clube é formar atletas e formar homens, mas formar atletas para a equipa sénior, sabendo que hoje em dia as coisas são mais difíceis porque há uns anos atrás isso não acontecia, mas hoje 90% ou 95% dos jogadores que chegam aos 18 anos ou aos júniores, no ano a seguir vão-se embora para a faculdade, para a universidade. E, portanto, nós temos alguma dificuldade nesse campo, nós e todos os clubes do interior e desta dimensão, que é os miúdos, e bem. Eu digo sempre que a prioridade é os estudos. Se houver aqui a possibilidade de poder-se estudar e poder jogar, era o ideal. A melhor hipótese sempre, ou a hipótese que há nessa vertente, é estudar-se no Instituto Politécnico de Porto Alegre ou estudar-se na Universidade de Badajoz. São aqui os sítios que permitem
a deslocação no próprio dia. Tudo o que seja ir estar para Lisboa, para a Covilhã, para o Porto, como há alguns que vão, portanto, isso inviabiliza logo em termos de treinos e em termos de jogar futebol no Elvas. Agora, eu sei que a prioridade e bem dos atletas é a licenciatura, é estudarem, e o futebol fica para um segundo plano. Quando é possível compatibilizar e poder fazer as duas coisas, para nós ótimo, mas temos a noção de que em muitos poucos casos acontece isso. As próprias famílias, e bem, optam sempre pelos estudos em primeiro lugar e eu acho que fazem bem. Estamos já muito perto do fim. Pergunto-lhe só, outras modalidades? Nós tínhamos o basquetebol. Quando eu entrei, depois o basquetebol teve parado devido à pandemia, depois acabou por a secção de basquetebol ir para outra associação de Elvas e portanto foi uma opção deles e bem. O Elvas está sempre aberto a outras modalidades e está sempre aberto a que venham outras modalidades para dentro do clube, sabendo à partida que o nosso grande foco, André, é o futebol. Portanto, nós somos um clube formador. E nós somos um clube formador de futebol, de futebolistas. É esse o nosso know-how, é essa a nossa missão, é aquilo que temos feito ao longo de 75 anos. O Elvas comemora no próximo ano, em 2022, 75 anos, são as bodas de diamante, é uma data especial. São as bodas de diamante do clube, 75 anos. Vamos fazer também umas comemorações naturalmente especiais, devido à data. Que teremos naturalmente a presença da Associação de Futebol Porto Alegre, do seu presidente, dos seus órgãos sociais que serão convidados. Nós queremos, porque juntam-se duas coisas, junta-se os 75 anos do Elvas, as bodas de diamante, e junta-se o centenário de nascimento daquele que é para nós o maior ídolo de sempre, que é o Domingos Carrilho Demétrio Patalino, que dá o nome ao estádio, que tem um busto no estádio. E, portanto, para o ano, ele nasceu em 1922, em julho de 1922, e o Domingos Carrilho Demétrio Patalino, para o ano, comemora-se o centenário do nascimento daquele que, para mim, e para a esmagadora maioria dos sócios do Elvas e dos adeptos do Elvas, foi a maior glória da história do clube, independentemente de não ter atingido patamares como outros atingiram outros elvenses, que foram internacionais muito mais vezes, como, por exemplo, o Luís Vidigal, que foi internacional lá mais de 30 vezes. Mas o Patalino é aquilo que nós definimos como o jogador tipo do Elvas. O amor, a paixão pela camisola, pela cidade, é aquilo que nós denominamos como o jogador tipo do Elvas. E, portanto, vamos ter umas comemorações especiais. Para terminar só, agradecer ao André, agradecer à Associação de Futebol Porto Alegre por toda a colaboração que tem mantido sempre com o Elvas, por toda a abertura que tem mantido sempre com o Elvas, pela ajuda que sempre que nos tem dado, sempre que é solicitada em qualquer vertente, a Associação diz sempre presente e, portanto, tem sido também aqui para com o Elvas um partner, um parceiro que nos tem ajudado e, portanto, o nosso agradecimento. Uma saudação também para os ouvintes da Rádio Porto Alegre que ouviram esta entrevista e para os adeptos e sócios do Elvas que também ouviram e esses envio um abraço especial. Obrigado e até uma próxima. Paulo, muito obrigado pela disponibilidade. As maiores felicidades para si e para o Elvas. Muito obrigado, um abraço grande. O Bola na Rádio volta, como sempre, na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.